E chegou o nosso encontro marcado de todos os sábados, 7 horas da noite, o Pod Bill, podcast, pessoal, olha que legal. Nós agora também aí nas plataformas de podcast. E você pode escolher a sua preferida. Sempre o mundo da ornitologia sendo mostrado, então, aqui no Pod Bill, agradecendo sempre a Ampligen, o melhor laboratório do Brasil. Entra lá no site ampligen.com.br, compre seus produtos, tanto os produtos do Bill, vou pegar aqui, ó, tem bonezinho, tem pulseirinha, tem também o copo térmico e também exames, pessoal, de sanidade, de sexagens. É só você entrar, comprar lá no carrinho de compras, digite o Bill 10 que vai ganhar descontos. Também a choquemaster.com.br com chocadeiras e UTAs da Brince e muito mais aí, voadeiras especiais para as suas aves. Só entrar na choquemaster.com.br. Também no carrinho de compras tem o Bill 10 para descontos e o @Nutribiótica Oficial, confere lá, extrusadas especiais para a sua ave. E também, se você quiser comprar, claro, né, entra lá na nutribiotica.com.br, vai entregar aí em qualquer parte do Brasil. E Comercial Pena Firme, com mais de 3.000 itens para a sua ave, digite www.comercialpenafirme.com.br. E hoje aqui no Pod Bill, mais uma entrevista exclusiva para falar do mundo da ornitologia, um dos maiores criadores, isso mesmo, do Brasil, um dos maiores campeões aí de aves, de pássaros, você que gosta de passeriformes silvestres. Hoje comigo aqui no estúdio montado na Ampligen, em Maringá, Paraná, Danilo Cavicchioli. Seja bem-vindo ao Pod Bill. Muito obrigado, Bill, muito obrigado mesmo. A gente está junto aí nesse podcast, né? No Pod Bill. É gratificante a gente estar junto e receber esse convite para a gente participar, né? Aqui dentro da nossa casa, da Ampligen. Muito bacana. Espero que saia um podcast aí bem bacana aí que todos gostam. Me conte uma coisa. Agora vamos lá. Eu fui visitar já o teu criatório, Criatório Paraná. Pessoal, o Criatório Paraná, nós fizemos 3 vídeos e foi o começo do Bill e o Liminha gravando passeriformes silvestres, né? Então, o que acontece? A gente fez, mas não com aquela expectativa, porque até então só gravamos, né? Ou tínhamos gravado, no caso, psitacídeos, canários de cor, canário de portes, essa linha assim. Mas resolvemos então gravar o criatório do Danilo Cavicchioli, que ele cria trinca-ferro, né? Cria coleiros, cria azulão, principalmente para fibra, né? Para competições. Fomos gravar. O que acontece? O vídeo do Danilo é um dos mais assistidos do canal Bill Pássaros, a vitrine dos criadores do Brasil, com mais de 250.000 visualizações. Me fala um pouquinho, Danilo, assim, desse gosto teu, porque começou lá com o teu pai, né? A história é muito antiga. O teu pai te ensinou, você aprendeu a gostar? Como é que foi essa ligação com o teu pai e você para começar, né, nesse segmento aí de passeriformes? Legal, Bill. Isso mesmo. Isso veio de gerações, né? Meu avô, que é seu Euclides Cavicchioli, sempre teve passarinho. Né? A infância do meu pai, ele se recorda que meu avô sempre tinha passarinho em gaiola, gostava muito de passarinho. E meu pai também, já desde criança, também já mostrou essa paixão por aves, né? Sempre com gaiolas, sempre tentando criar, na época canários, depois entrou no silvestre, na época dos curiós, dos bicudos, né? E eu também,
né? A gente tinha meu tio que gostava também, que era sócio do meu pai na época, que nós fizemos os primeiros viveiros. A gente teve 18 viveiros que a gente criava os curiosos e bicudos em viveiros grandes, né? Aí tenho meus primos, o único que gostou, que pegou paixão mesmo, fui eu com as aves. Começou com meu pai criando mesmo, tirando os primeiros filhotes em 87, primeiros filhotes de bicudo, né? Depois continuou, só migrou algumas espécies, né? Eu me apaixonei, eu lembro, a minha primeira ave foi uma coleirinha, uma Sporofila caurulensis, né? A coleirinha papacapim, a de golinha. Tinha muito solta, né? Padrão ancestral mesmo. Isso, sempre gostei. Era um passarinho onde eu ia, levava a gaiolinha, carregava essa gaiolinha comigo. Todo dia, sol, banheira. Foi aí que a gente pegou o gosto pelas aves. E voltando lá atrás, essa paixão aí, acho que a contaminação vai essa paixão para esse hobby. Meu pai viajava, meu tio criava, né, nesses viveiros. Meu pai viajava na época. Fala o nome do teu pai, manda um abraço para ele. Meu pai é o Leonildo Cavicchioli, ele viajava, trabalhava em Cambará, no Paraná. E o seu Leonildo, só para um adendozinho aqui, o seu Leonildo Cavicchioli está também no canal. Ele gravou, quando chegou a vez de gravar os bicudos, porque a grande paixão do Leonildo são os bicudos. Quando chegou a hora de gravar os bicudos, eu coloquei ele na tela, ele se emocionou. E isso é uma felicidade para nós. Pode continuar. Um abração para o seu Leonildo Cavicchioli. Verdade, Cláudio. Então, nesse caso, ele trabalhava em Cambará e ficava a semana toda fora. E os filhotes, para ter um melhor encarte, né, um melhor manejo, ele levava para minha casa. Então, eles eram criados na casa do meu tio, o Sérgio Franzói, lá nos viveiros, e os filhotes iam para minha casa. Só que o meu pai viajava muito, então ele viajava a trabalho na segunda-feira e voltava sexta-feira no final de tarde. E nesse período eu cuidava, né? Então tinha os bicudos lá, eu que cuidava, eu tinha época acho que 8, 9, 10 anos nesse período. E aí eu que tratava, trocava água diariamente, fazia esse manejo, foi aí que eu fui pegando mais gosto. Depois eu ganhei as coleirinhas, que já era passarinho de passeio, que eu me apaixonei ainda mais. Eu me recordo, Cláudio, tem uma história bem engraçada, na época que os filhotes ficaram doentes. E era difícil, naquela época não tinha exames para verificar qual que era o tratamento, qual que era a patologia. Não tinha Ampligen. Não tinha exames de diagnóstico, né? E se tinha, era muito raro, a gente não tinha acesso. Isso eu estou falando em 90, né? 94, 95, 96, essa época. E meu pai viajava e os passarinhos bicudos ficaram doentes. Aí fizeram um medicamento, só que o medicamento não era para pôr no bebedor. Eu tinha que pegar os bichos na mão. Eu tinha 9, 10 anos. Então, na época, acho que eram 6, 7 filhotes machos que estavam em casa, isolado, para aprender a cantar o canto goiano clássico, né? Então, eu pegava diariamente os filhotes na mão, colocava um palitinho no bico dele para ele bicar o palito de dente, né? E aí sobrava aquele espaçamento dentro entre o bico, onde eu pingava os remédios ali. Então ficava a semana toda fazendo isso para conseguir salvar, e graças a Deus na época acho que eu perdi dois filhotes só. Olha o que você fazia, um palitinho, ele mordia, ficava aquele espaço ali, você colocava a medicação. E aí foi assim que a gente conseguiu salvar os bicudos, isso lá atrás. E eu acho que com essa interação com os filhotes, com a ave, e vendo a evolução, né? Aí eu fui me apaixonando cada vez mais aí pelas aves. É assim, Danilo, você está então nos passeriformes silvestres, né? Lembrando quem está nos ouvindo que é muito importante, pessoal, que nós vamos falar agora nesse ramo aí de aves da nossa fauna brasileira, que a gente costuma falar. Estamos também tirando um pouquinho a palavra cativeiro, falando criação doméstica. Porque cativeiro parece uma coisa mais feia, uma coisa sofrida, que não é, ao contrário, as aves são muito bem cuidadas. Então eu estou tentando também tirar essa palavra dos criadores de passeriformes silvestres, a palavra cativeiro, e sim criação em ambiente doméstico. É importante, Danilo, você frisar e passar para quem está nos assistindo e nos ouvindo que o PodBio está no YouTube e nas plataformas de podcast,
para as pessoas saberem a importância, né? Você, por exemplo, é um criador Cispaz. Tem o Cispaz e o criador comercial. Explica um pouquinho para todos que estão nos ouvindo como é importante isso, que não é lá retirar a ave da natureza, são aves criadas domesticamente e que precisa ter um registro, tanto no Cispaz como também quem é criador ou comercial, né? Fala um pouquinho, antes de nós falarmos das tuas aves, a importância de fazer esse caminho correto. Exatamente. Hoje mudou muito o cenário, né, da criação de passeriformes. A gente fala passeriformes doméstico, porque silvestre é só a origem, né, que é uma ave nativa do Brasil, mas já são criadas em cativeiros por diversas gerações. Então são uma ave, igual eu comentei agora há pouco, a gente criava na época num viveiro grande, tinha todo um manejo para conseguir criar, não podia ir em frente do viveiro na época a fêmea estava chocando. Hoje você acompanhou lá, a gente cria bicudos, curió, coleira em gaiola de 60 centímetros, né? E para você tirar ela do ninho, você tem que puxar mesmo, tipo, você não consegue ter acesso ao ninho, tanto o amor que eles têm, então isso já é a seleção genética. Hoje, com essas comidas apropriadas que tem, então mudou muito, então são aves domésticas. Voltando ali no caso do criatório Cispaz ou criatório comercial, isso aí são específico o estilo de criação. Então, o criador amador, que hoje os últimos números que me passaram são mais de 450 mil criadores no Brasil, amadores. Quantos? 450 mil criadores amadores no Brasil. Tem que aumentar a lista para mim de visitas, então, hein? Tem bastante. 450 mil Cispaz? Cispaz, exatamente. São mais de 450 mil criadores Cispaz como amador. É lógico, a gente fala criadores, só que tem muitos que são mantenedores, né? Por exemplo, você ganhou uma ave via Cispaz, você precisa fazer o cadastro. Mesmo que você não crie, que não tire filhote... me explica isso. Então, vamos dizer assim, que você vai me doar um trinca-ferro. Legal. Será que ele vai me doar um trinca-ferro opalino? Tá, vamos ver. Você vai me doar um trinca-ferro opalino, a risadinha dele. E eu não sou cadastrado no Cispaz, eu preciso me cadastrar, isso? Exatamente, você precisa fazer um cadastro no IBAMA, né? Certo. E junto com a Secretaria ali do Meio Ambiente do seu estado, no caso Paraná é IAT, São Paulo é a SEMA, Santa Catarina é a Fátima. Agora é IMA. IMA, verdade, IMA. Instituto do Meio Ambiente. Instituto do Meio Ambiente, exatamente. Então você faz um cadastro no IBAMA, né? Como criador amador, e você recebe uma transferência de um outro criador amador. Então você vai ficar cadastrado, legal, e você vai adquirir ali, ganhar essa ave com a ave totalmente registrada, né? Com anilha inviolável, anilha colocada de filhote com 4, 5 dias, e você vai se tornar um criador amador. Aí você pode reproduzir, adquirir fêmeas, né? Para fazer esse melhoramento genético. Pode fazer uma troca com outros criadores, né? Então você vai selecionando o sangue e você vai criar como amador, né? Aí você tem um limite de 35 filhotes por ano, né? Acho que os estados, a maioria é essa quantidade, e você pode transferir as aves entre criadores amadores, né? Agora quero ser comercial. Aí o comercial vai acontecer o seguinte: você pode está na própria palavra, tá, pessoal? Vai comercializar as aves, vai vender para todo o território nacional, vai emitir nota. Então é outro processo daí, né, Danilo? Aí entra um licenciamento ambiental, né? Certo. Que você precisa fazer, mesmo que você inicia como amador, depois você tendo os pré-requisitos todos. Os pré-requisitos ali, escritura, e querendo se tornar um criador comercial, um criador profissional, você precisa fazer esse licenciamento ambiental, onde que vai ter diversas vistorias, né? O licenciamento, a licença prévia, licença de instalação, licença de operação, até ter o AM, que a gente fala, né? A autorização de manejo, para você criar e poder comercializar as aves legalmente. Entenderam, pessoal? São 2 caminhos a seguir, mas se você tem interesse nesse segmento de silvestres em criação aí doméstica, siga as regras, que dessa forma a gente ajuda também a preservar a natureza. Mas, Danilo, vamos voltar a falar agora das tuas aves. O que você cria lá então? Eu sei que você cria coleiros para fibra e mutação, você cria trinca-ferro para fibra e mutações, e também bicudos, é lógico, né?
Curió também, né? Ou não tem mais curió? Não, nós não temos mais curió, até pelo manejo ali que precisa o curió para o canto clássico, né? Certo. Tem uma amizade, a gente gosta também bastante do curió, mas não criamos lá no nosso ambiente. A tua preferência, eu sei que tu tem uma preferência, é difícil falar, né? Preciso falar? Qual que tu gosta mais? A minha preferência aí, o que eu gosto, o que eu mais gosto é a coleira, a coleirinha. Agora, se for participar de torneio, campeonato, eu gosto do trinca-ferro, porque ele é um pássaro que tem mais fibra, mais, tipo... Pegada! Mais pegada, a disputa é melhor, é mais, tipo, interação, sabe? Né? Bem mais adrenalina. E o terceiro é o bicudo. O meu pai já gosta mais de bicudo, a paixão dele lá de trás, você acompanhou, são os bicudos. Inclusive, o seu Leonildo gravou quando chegou. Eu fui lá gravar, tá, pessoal? Chegamos eu e o Liminha e a turma da Ampligen. Aí gravamos os coleiros, depois... os coleiros ou as coleiras? Os coleiros. Os coleiros, pode ser. Coleiros. Os coleiros, depois gravamos trinca-ferro. Aí eu falei assim, e quem vai gravar os bicudos? Daí ele ficou tudo meio... vamos lá então, seu Leonildo, os bicudos é com você, né? Mas, voltando... já que você falou assim, porque os criadores focam muito em fibra, né? Sim. Mas... e eu estou perguntando muito isso quando eu viajo. Por exemplo, você lá tem trinca-ferros já, tem mutações opalinos, tem o canela também, né? Sim, tá. Prata. Arlequim, tá. Mas é assim, essas mutações vão ter fibra ou não? Vão ter fibra, né? A gente fala ali fibra, raça, valentia, porque ele também carrega ali um sangue de fibra. Por exemplo, o opalino, quando a gente começou a criar com o opalino, o trinca-ferro mutação é o macho e a gente passava ele em fêmea verde, fêmea comum. Só que são fêmeas que já têm origem de fibra, né? São fêmeas filhas de passarinho campeões ou filhas de irmãs de pássaros que já deu um resultado fantástico na roda e passou um trinca-ferro opalino. Não é porque ele é mutação que ele não tem as características que todos os passaricultores gostam, né? Os passarinheiros. São pássaros quentes, que a gente fala, onde a gente pendura, canta. É um pássaro manso, é um pássaro quando vê outro, né, se impõe para o outro, canta de frente para o outro. Não é aqueles passarinhos que a gente fala frios, né? Então, nós começamos com mutação e também carregando a genética de fibra, né? Isso tanto no trinca-ferro como no coleiro. Né? Isso que é legal. A gente incluiu ali o mutante, né? O pássaro que tem o gene de mutação, em fêmeas que carregam sangue de fibra. Quer dizer que para chegar a ter a fibra ideal, você tem que voltar no ancestral, isso, padrão ancestral, para voltar ao acasalamento e passar a genética. Isso vai valer para todos os tipos coleiros, porque você tem coleiros lutino. Quais mutações de coleiros você tem lá hoje? Hoje eu tenho o que eu estou criando mesmo, já tive canela e tal. Hoje o que eu estou criando, o que eu mais adaptei é os lutinos e os negros, né? Os coleiros todo preto. É lindo o coleiro negro, gente. É muito bonito. Mas é o mesmo processo, vale para todos. Mesmo processo. Você tem que voltar para introduzir a genética, no caso. Porque vamos pensar, quando você adquire ali, você ganha ali uma ave fibra, se você cruzar eles são muito consanguíneos, né? Então ali a questão, você vai cruzar só mutação com mutação. E, por exemplo, uma mutação dominante. Então você pode abrir o pássaro que carrega aquela mutação em fêmeas comuns. Vai sair pássaros na cor e pássaros cor comum, cor normal. Né? Os ancestrais. Ancestrais, padrão ancestral. Né? E aí alguns vão portar, mesmo sendo ancestral, mas que porte, principalmente quando é ligado ao sexo. E assim a gente vai melhorando o sangue, abrindo mais, né, a diversidade genética ali, a consanguinidade da ave, para não ficar muito fraco, né, criando somente mutação com mutação. Então dá um resultado fantástico aí em qualidade de animal, além de ser uma ave mutação, como eu te disse ali, ele carrega todo um sangue de pássaros fibra. E entre trinca-ferro, né, que Sim. você cria lá, os coleiros e os bicudos, hoje em termos de campeonatos que vão começar a voltar em todo o Brasil. Sim. Qual que é o mais disputado? Qual que é o up desses três aí? Como é que funciona? É o trinca-ferro. O trinca-ferro é o mais disputado, principalmente aqui na nossa região sul. Hoje a maior roda ali, a maior
competição ainda é no trinca-ferro. Por ser um pássaro, acho que com muita agressividade, com muita fibra, com muita ordem, hoje a roda ali, a maior parte é o trinca-ferro. Dá uma briga boa. Só que isso varia muito por regiões. Por exemplo, a gente pensar em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro já é coleiro e depois bicudo. Menos trinca-ferro. Trinca-ferro tem trinca-ferro também. Então isso é regional também. Regional. Ribeirão é o berço do bicudo. Tem torneios nacionais ali que passa de 400 inscritos no campeonato Ribeirão Preto? De fibra. Isso, Ribeirão Preto. Voltando, a gente vai cobrir lá um evento lá, é um evento fantástico. Então vamos pensar num torneio nacional Ribeirão, que sempre é a abertura dos nacionais. É em média de 400 bicudos, 430 bicudos, em média de uns 250 a 300 coleiros e o trinca-ferro em média de uns 150. Por ser um torneio muito pesado, talvez trinca-ferros que não tem uma média, que não tem um resultado já acompanhado, eles acabam nem participando, porque só os melhores ali em nível nacional, quando a gente trata de torneios, campeonatos nacionais. O coleiro é muito altos e baixos, né? Então, me fala do coleiro, antes que tu fale em altos e baixos. Você me falou que o trinca-ferro ele é mais valente, mais briga, né? Levei o outro, já se arma. Sim. O coleiro é a ave mais fria, que você acabou de falar. Como é que funciona a fibra na hora do campeonato? O coleiro ele é um pássaro um pouco mais sistemático, vamos falar assim. Lógico que tem passarinhos muito firmes, mas acho que quanto maior é a cantada dele, é o pássaro mais forte, com um volume maior ali, com resultado melhor, é difícil ele ter aquela regularidade, manter aquilo ali, o coleiro. O trinca não, o trinca ele mantém. Mesmo, vamos supor, esse pássaro está comigo, eu te transfiro esse pássaro para você fazer o campeonato lá em Chapecó. Certo. Sai do Paraná, vai para Chapecó para disputar lá. O trinca-ferro ele vai manter sua performance. Pode diminuir um pouco, pode aumentar um pouco, então, mas ele já te dá um resultado na próxima semana. Então, no próximo domingo você pode levar, ele vai cantar, ele vai finalizar, né? Fechar o torneio, a gente fala finalizar. O coleiro já não é assim, né? Como o trinca-ferro. Ele é um pouco altos e baixos. Lógico que tem coleiro muito firme, que canta todo campeonato, todo torneio, só que os firmes não tem uma média tão alta como a gente gostaria, né? Então, esses pássaros que têm um volume bom, que tem um resultado fantástico, ele tem que ter um manejo muito apropriado. E o coleiro, qualquer mexida, a gente usa o termo mexida, que você mexe, por exemplo, você tem uma mexida dele com a fêmea a tal distância dele e puxa no domingo. A fêmea começa a aprontar, começa a esquentar, ele já não rende legal no domingo. Então você tem que estar sempre atrás da mexida perfeita para ele manter essa regularidade. Então, eu te transferindo um pássaro para você disputar lá em Chapecó uma coleira, provavelmente no primeiro domingo já é difícil ele já finalizar como ele finalizava aqui comigo, aqui no Paraná. Então ele tem um tempo para ele adaptar, para ele conseguir, né, ali se adaptar com você, com o seu manejo, com a casa, com o trato, com o clima, para ele conseguir dar um resultado como ele dava aqui no outro criatório, né? Olha como é bom o Podbill, pessoal. Acho que aqui a gente tem um tempo maior de conversa, um bate-papo, e sai muitas dicas juntamente com história e o que acontece em cada criador de cada segmento. Muito bom, obrigado aí por todos vocês. Você que está no YouTube, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Você que está aí nas plataformas de podcast, obrigado pela audiência. Mas voltando ao Danilo Cavicchioli hoje, então, falando aí de passeriformes, ele é criador cispás, participa de campeonatos em todo o Brasil. Me fala o seguinte, e os bicudos? Os bicudos é um pássaro também fantástico, né? Hoje, no Brasil, já tem as raças com as suas determinadas características, né? Passarinho que canta com menos repetição, com um volume maior, né? Com um passarinho que dá um resultado, uma raça que dá resultado em torneio melhor. Então a gente já consegue fazer
como esse quebra-cabeça com as genéticas. E isso está acontecendo no trinca-ferro, no coleiro. Então, cada característica a sua ave. Só que o bicudo ele já está sendo trabalhado geneticamente nessa seleção aí há mais de 30 anos. Então, o bicudo... Mas ele é briga também? É mais fibra? Ele é fibra. Ele canta para disputar território. Todas essas aves aqui, o intuito do torneio é ele disputar território. É o territorialista. Então ele disputa para não perder a fêmea dele. Então ele nem o território. E nem o território. Ele se impõe ali um com o outro. E o bicudo também. Só que o bicudo ele não tem a mesma agressividade que tem um trinca-ferro que toda hora ele tá pulando, querendo pegar o outro, brigando. Tem passarinho que coloca até a cabeça para fora da tala, assim, querendo pegar o outro, né? Dependendo, se for um pássaro muito valente, a gaiola estiver muito próxima uma da outra, não dá nem pra deixar próximo. Eles se machucam. Então, tudo tem a regra, né? Qual que é a distância ideal entre uma gaiola e outra. E voltando no bicudo, o bicudo também tem essa valentia, essa fibra, né? Essa ordem. Ele vem, marca o outro, canta pro outro, sempre acompanhando o movimento do torneio. E o bicudo a gente marca, ao invés de ser quantidade, igual o coleirinha, igual o trinca-ferro, igual o azulão, igual o canário-terra, o bicudo e o curió na fibra, a gente marca minutos de repetição. Né? Então vamos pensar assim, a final do bicudo são 15 minutos marcando. Então vai ter um juiz na frente da gaiola com o marcador, com o cronômetro, né? Com o marcador, conforme o bicudo canta, você marca. E isso vai cronometrando as cantadas. E aí ganha o torneio quem cantar mais, né? Vamos supor, hoje é 15 minutos, a média de um bicudo campeão aí é 11 minutos, 10 minutos e meio. Ah, é por tempo, então? É por tempo. E olha que legal essa informação, Cláudio. Passa aí. Como que o melhoramento genético influencia em resultados. O pessoal tem criadores que não acreditam muito, mas o resultado está mostrando para todo mundo. No bicudo e no curió já não tem mais essa dúvida quanto à genética. Agora, trinca-ferro, quando a gente começou, isso em 2008, 2006, filhote de cativeiro, olha, eles falavam isso, não dá resultado no torneio. E você está vendo aí todo ano revelando muito filhote, ganhando de passarinhos antigos ali de torneio, passarinho com as características que a gente gosta, que a gente seleciona, né? Então, olha que interessante essa informação. O bicudo, quando começamos aí há 20 anos atrás, 30 anos atrás aí no torneio, o bicudo de fibra cantava 3 minutos, 2 minutos e meio, era o campeão. Em 15 minutos, ele cantava 3 minutos. Hoje, em 15 minutos, tem bicudo que está cantando 12 minutos, sem parar. Né? Ele para, ele come ali um pouquinho, ele bebe uma água, ele vê o outro e começa a cantar e repetir. Né? Então isso vai contando durante esse campeonato. Durante os minutos do torneio ali, ele tem que estar concentrado, o pássaro. Né? Não pode estar brigando demais, senão ele perde tempo, ele não pode ir lá comer. Pode ser que o passarinho cantou o torneio todo para ganhar a roda, mas na hora que fala valendo, ele for lá no coxinho comer, beber água, ele se distraiu, tempo. Ele já perdeu tempo, ele já não consegue recuperar. Se o outro continua ali... Né? Além de ter uma ave boa, a gente tem que contar com a sorte também, né? E como que funciona daí no trinca-ferro? Daí é por quantidade de cantos aí, né? Como é que funciona isso? Aí na final é 15 minutos também, e a quantidade de canto. Quanto mais ele canta, né? Tipo assim, ele canta, marca um canto. Cantou de novo, outro canto. E aí finaliza quem cantar mais, né? Quem ganhar o torneio é quem cantou mais por minuto ali no caso. E o coleiro também. Coleiro também, canário-terra também. Assim, é por quantidade de canto por minutos, né? E o teu manejo lá, porque eu vi que você tem um manejo bem diversificado, assim, né? De alimentação... e também de reprodução. Como é que funciona? São todos parecidos? Me explica isso. Como você tem 3 espécies diferentes, a alimentação muda, o período de reprodução, como é que funciona dos 3? Muda sim. O bicudo e o coleiro é muito parecido, muito semelhante, né? Que eles comem, a gente fornece ali a semente, que é alpiste e painços, né? A gente não deixa de fornecer uma semente de qualidade, porque eles amam a semente. E a gente fornece também ali as rações extrusadas, né? Eles têm uma aceitação muito boa com a ração extrusada, e além de grite mineral e farinhada. O coleiro é a mesma coisa do que o bicudo. Semente de painços e alpiste. Para o coleiro a gente coloca um pouco mais de painço, que eles gostam mais de painço.
as extrusadas e o grite mineral. E a farinhada. Então, é o mesmo trato. O trinca-ferro já é diferente. Nós não fornecemos. Eu ia pedir porque o trinca-ferro, ele na própria natureza, ele tem uma alimentação um pouco diferenciada, né? Porque o bicudo e o coleiro, eles são granívoros na natureza, sim, né? E já o trinca-ferro, ele tem bastante frutas envolvidas, né? E insetos também lá na natureza. Exatamente. No trinca-ferro, a gente usa muito a ração extrusada, né? Então, 90% da comida dele é balanceada através das rações extrusadas. E hoje no Brasil melhorou muito, tem grandes empresas, fantástico aí, com qualidade de extrusadas fantásticas. E aí a gente fornece também legumes e verduras. Esses legumes e verduras, antes a gente fornecia para eles em ganchos, em talas. Hoje, para facilitar o manejo, nós picamos, né? Então a gente pica todo ela, passa ali no multiprocessador, os legumes, as verduras e une junto com essas farinhadas. Então nós fornecemos diariamente a farinhada com legumes e verduras e juntamente com as rações extrusadas. Período de criação que você comentou. O período de criação do trinca-ferro, pelo menos aqui para nós, ele inicia em agosto, setembro, né? Então ele começa primeiro a postura, a aprontar do que os coleiro e bicudos. Então a gente inicia em setembro, outubro, novembro, dezembro, até janeiro a gente cria o trinca-ferro. E o coleiro e o bicudo já começamos aí a criar em novembro, né? O auge do coleiro é janeiro e fevereiro, cria até março. Aí depois já muda clima, eles fazem a muda de pena. Agora é um período mesmo de muda de pena das matrizes e os filhotes ali vindo cantando, crescendo, tendo essa, né, saindo de filhotes para jovens. Que interessante, pessoal, ver que cada um tem seu manejo diferente. E você, quando me falou em extrusada, você sabe que a Nutribiótica me chamou a atenção junto com o André e o Celso, porque eles me mostraram que cada espécie eles criam uma extrusada diferente. Perfeito. E o que me chamou a atenção, já você falou ali do trinca-ferro, é que eles produzem lá uma extrusada que usam o inseto na extrusão. Eu vi. Impressionante isso, né? Como tem certas rações para o ramo de silvestre, passeriformes e psitacídeos, enfim, todos os segmentos, que eles usam na extrusão suco da fruta. Ele comentou. Eu tive o prazer de conhecer isso, o André, o Celso, pessoas fantásticas, né? Muito interessante. E ele comentou, me mostrou, inclusive eu estou aguardando, hein, André, chegar o material aqui para a gente começar a utilizar, né? Fazer os testes aqui também. Vai chegar para todos vocês que estão gravando o podcast. Hein? Legal, verdade. Eu já até passei o meu endereço, meus dados para o Hugo, né, da Nutribiótica. Acredito que em breve deve estar chegando aqui para nós, né? Eu devo estar recebendo esse material. E como eu disse, então essas fábricas de rações ela está ajudando muito a criação em ambiente doméstico. Então aquela dificuldade que a gente tinha lá atrás de alimentação, ter um balanceamento correto, né, em nível de proteína, de aminoácidos, de probióticos, essas empresas aí, parabéns para todos, específico aí para a Nutribiótica que está vindo com os produtos fantásticos, diferenciados. Eles entregam isso tudo pronto para nós, tudo já em saquinho, vedadinho, tudo limpinho, tudo pronto para você fornecer para as aves, e isso dá uma qualidade aí e facilita muito o manejo do criador. Então, hoje envolvido no Brasil, Danilo, tem centenas de milhares de criadores CISPAS e também de comercial. Tu tem mais ou menos um número de comercial? Tu tem alguma coisa também? Comercial ainda está em expansão, né? Mas tem algumas dificuldades devido a algumas cidades. Esse protocolo aí para conseguir não é muito fácil. Tem alguns estados que não tem como fazer comercial. Não me recordo, pensando em passeriformes, né? Não psitacídeo, criadores comerciais de passeriformes, eu acredito que acho que é 190, 200, não passa de 300 criadores no estado. No estado não, desculpa, no Brasil. Agora, criadores de exóticos, silvestre, o número é maior do que de passeriformes.
Danilo, te agradeço de coração, porque eu queria conversar. Todo mundo conhece o Danilo Cavicchioli como o cara da Ampligen, viaja por todo o Brasil, conhece todos os criadores, mas ele é um dos grandes criadores então de passeriformes silvestres aqui do estado do Paraná, na cidade de Maringá, Paraná, Criatório Paraná. Ó, falamos Paraná mais uma vez. Danilo, assim, obrigado, porque você é parceiro, começou lá atrás, juntamente com o João e com o Danilo, e como eu te falei, foi através de você que a gente ingressou também no nosso canal e aqui no PodBio agora, a falar de um mundo que eu não conhecia, porque eu sou criador de psitacídeos exóticos, e é um mundo fantástico, é um mundo enorme, que são então os criadores aí de passeriformes silvestres, né, da nossa fauna brasileira. E muitos projetos, né, com o Danilo nos indicando. Breve nós poderemos estar aí gravando o seu criatório então de passeriformes silvestres. Obrigadão, né, que você está abrindo esse caminho e eu precisava, e eu adorei, estou adorando e vou começar, hein? Vamos começar aí com a parceria da Ampligen do Danilo a também transmitir os campeonatos de passeriformes, hein? Fala aí para nós. Bacana, Bill. É bem isso mesmo. Na verdade, a gente que agradece essa parceria, né? A gente já se conhece há um tempo. Antigamente você era só cliente nosso, fazia alguns exames, e com essa oportunidade que nós temos aí tivemos, né, de conhecer, de começar esse projeto juntos, é fantástico, né? Para nós, para nossa amizade aí, que além de parceiros, a gente criou uma amizade, um vínculo bem bacana, né? E fortalecer a ornitologia em nível nacional, né? A gente levar esses criadores, porque a paixão do criador de aves, independente da espécie, é uma dedicação muito grande. Então ele tem esse hobby como a sua maior paixão. Acho que só perdendo ali para a família, né? Mas e Deus, lógico, em primeiro lugar, e o terceiro ali é a criação de aves. A gente acompanhou algumas visitas, você vê o criador receber a gente, independentemente se é psitacídeo, se é canário, se é passeriformes. Então o prazer deles é receber uma visita do Bill ali, a Ampligen, que está sempre na caravana Bill, né? O pessoal você vê que muito feliz de apresentar, de conversar, de mostrar os seus filhotes, mostrar suas matrizes. Então é um prazer muito grande a gente estar junto nessa parceria, e o que puder contar conosco aí pode contar. Agora, incluindo os passeriformes, torneios, que eu acho muito interessante a gente ter essa cobertura, mostrar como é sério o torneio, como o pessoal gosta, se dedica, como que é a paixão, né? Qualidade de gaiola, você vê no torneio, Cláudio, gaiolas que são feitas manualmente, o capricho que é as gaiolas, né? Gaiolas lindas, capas maravilhosas, você vê que o criador dá o melhor pro seu pássaro, sabe? Com uma ração de qualidade, tudo. Hotel, você vê, a gente vai viajar, tem criadores que pegam um hotel para ele, um quarto do hotel para ele e um quarto pro passarinho, porque a hora que escurece não pode acender a luz. Não, me conte essa melhor agora. Como é que é isso? O criador. Isso é não, antes de encerrar tem que saber. O Bill não perde a oportunidade. Fala aí. Bill, e não é um nem dois, não. São quero ser um passarinho. Quase todos criadores. Tem torneio, vai dormir fora de casa, né? Como a gente fala, fora do prego do passarinho. Então ele pega 2 hotéis, 2 apartamentos, né? Então um apartamento para ele, porque daí ele sai, ele volta, ele sai para jantar, ele volta, ele acende a luz, mas o pássaro fica num apartamento sozinho. Ele, a fêmea dele, a maioria são casais, né? Que participam, é o macho que vai no torneio, mas ele viaja com a fêmea dele, que faz parte do manejo, faz parte da mexida. Chegando no hotel, é um quarto pro criador e um quarto para a ave. Então ele abre lá o quarto, ajeita, o passarinho fica aberto ali na gaiola, ele escurece naturalmente, amanhece naturalmente, e para ele ter descansar, para ele ter um melhor resultado, uma melhor performance, então um quarto específico pro competidor, que é o passarinho. Encerramos com chave de ouro, pessoal. Maravilhosa essa informação para mostrar aí para quem acompanha o PodBio
como que as aves de todos nós criadores são bem cuidadas. Obrigado pela audiência, obrigado aos nossos patrocinadores Ampligen, o melhor laboratório do Brasil, também choquemaster.com.br, @Nutribiótica Oficial, comercialpenafirme.com.br, são os grandes apoiadores do PodBio. E vocês que estão aí, marquem esse encontro todo sábado às 7 horas da noite nas plataformas preferidas aí de podcast. Sempre o Bio e o Liminha levando o mundo da ornitologia no PodBio. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado às 7 horas da noite.